Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal. Nosso tema de hoje: você está assim porque deu brecha. Você já ouviu alguém dizer isso? Veja, talvez você perdeu um emprego, talvez seu casamento entrou em crise, talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, uma luta emocional, e logo aparece alguém e diz assim: isso está acontecendo porque você deu brecha. Mas será que foi isso mesmo que Jesus ensinou na Bíblia? Será que o Novo Testamento diz que todo sofrimento é consequência de uma brecha espiritual? Ou será que essa é mais uma daquelas frases que parecem de Deus, mas não são? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A única passagem que encontramos a ideia de dar lugar ao diabo está lá em Efésios capítulo 4, verso 26 a 27. O Paulo escreve assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Perceba aqui o contexto. Paulo está falando sobre ira, mentira, amargura, palavras que destroem, falta de perdão e uma vida marcada pelo pecado. Ou seja, ele ensina que o pecado persistente abre espaço para a atuação do inimigo. Isso é verdade. Mas o problema é quando pegamos esse texto e transformamos em uma regra para explicar todo o sofrimento da vida. E foi exatamente isso que Jesus combateu. Lá em João capítulo 9, Jesus encontra um homem cego de nascença. Os discípulos perguntam: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Perceba como essa pergunta é parecida com muitas que ouvimos hoje. Qual foi a brecha? Mas Jesus responde assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Que resposta extraordinária, não é verdade? Jesus desmonta a ideia de que toda dor é consequência direta de um pecado específico. Há sofrimentos que Deus usa para revelar a glória. Outro exemplo é do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre o famoso espinho na carne. Ele o chama de um mensageiro de Satanás. Mesmo assim, Deus não removeu aquele sofrimento. Ao contrário, disse para ele assim: a minha graça te basta. Então aquele sofrimento não era sinal de uma brecha, era um instrumento de santificação. Deus estava moldando o seu servo. Isso nos leva aqui a uma verdade muito importante. O Novo Testamento ensina que o diabo é real. Pedro diz que ele anda ao redor procurando a quem possa devorar. Mas Pedro também diz que o Deus de toda graça nos aperfeiçoará, fortalecerá e sustentará. Então perceba aqui o foco. A Bíblia nunca manda o cristão viver obcecado com Satanás. Ele manda viver olhando para Cristo. Aliás, pense em Pedro. Jesus disse assim: Satanás pediu para peneirar vocês, mas logo acrescentou: eu, porém, roguei por ti. Que segurança, né? Satanás pede, Jesus intercede. Satanás ataca, Cristo sustenta. Então essa é a esperança do Evangelho. Infelizmente, em alguns lugares, o diabo ganhou mais destaque do que Jesus. As pessoas vivem procurando: qual foi a brecha? Quem lançou alguma coisa contra mim? Qual foi a maldição que está sobre minha família? Enquanto isso, o Novo Testamento nos chama para outra direção. Jesus disse: permanecei em mim. Veja, nossa segurança não está em descobrir todas as estratégias do inimigo. A nossa segurança está em permanecer unidos àquele que já venceu. Lá em Colossenses, o Paulo declara que na cruz, Cristo despojou os principados e as potestades e triunfou sobre eles. A cruz foi a derrota definitiva de Satanás. Por isso, o cristão não vive dominado pelo medo. Ele vive firmado na vitória de Cristo. Então, da próxima vez que alguém disser: você está assim porque deu brecha, lembre-se de que a Bíblia é muito mais profunda. Sim, devemos abandonar o pecado. Sim, devemos resistir ao diabo. Sim, devemos buscar uma vida santa. Mas nem toda luta é resultado de uma brecha. Algumas lutas são provações, outras são disciplinas do Pai. Há uma certeza: Cristo continua no trono. Então eu quero terminar aqui lendo uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Está lá em Romanos 8, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem morte, nem principados, nem potestades. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa é a esperança do Evangelho.
não uma vida sem lutas, mas uma vida sustentada por um Salvador que venceu o pecado, a morte e também Satanás. Então, se esse vídeo aqui hoje edificou sua vida, compartilhe com outras pessoas e lembre-se sempre, o foco da vida cristã não é viver procurando brechas, mas o foco da vida cristã é permanecer em Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, até mais.